Olá, ridículos! Seja bem-vindo ao nosso canal e se ainda não és um ridículo, já sabes, subscreve-te já. Como já devem ter reparado, estamos em outubro, o mês do Halloween. Para começar, trazemos 5 casos de paranormal. O monge de Pontefract. Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu na Inglaterra. Um dos relatos chega-nos da família Pritchard, formada por Joe e Jean, e os seus filhos Philip e Diane. Os 4 juravam ser atormentados por um fantasma ao qual deram o nome de Fred. O poltergeist era supostamente a alma de um sacerdote morto no século XVI. De acordo com esses relatos, o Fred atirava coisas pelo ar, arrefecia a temperatura das divisões e deixava poças de água espalhadas pelo chão. Além disso, o Fred roubava sandes de presunto e deixava as maçanetas das portas lá de casa todas engorduradas. Era o Casper um bocadinho mais rebelde, mas na verdade muito mais do que isso. Um dos acidentes mais sombrios em que envolveu a presença do Fred foi quando o espírito agarrou simplesmente o corpo de Diane, de 12 anos, e arrastou-a para o andar de cima pelo pescoço. Como se isso não bastasse, o Fred tentou estrangular a rapariga com cabos elétricos. A casa foi inspecionada por polícias, por psíquicos, por investigadores paranormais e até pelo presidente da Câmara. O local foi mesmo considerado um sítio paranormal por alguns pesquisadores, que é o caso da Carol Fieldhouse. Ela acredita que a história é verdadeira, afinal de contas ela mora na casa ao lado e ela diz que de vez em quando aparece o fantasma e ela consegue vê-lo. Ela até explica que não só viu o Fred como falou com ele e que, de acordo com ela, até descobriu a altura. Ela sabe que ele tem 1,65 m. Carol afirmou que o fantasma queria a casa vazia como está agora. De acordo com ela, o espírito disse que se alguém se mudar lá para casa, tem no máximo 12 meses para sair de lá. Coisas terríveis podem acontecer se ficares lá na casa mais do que 12 meses. Nem experimentes. O Cemitério das Trevas. Se estiveres de férias ou viver em Edimburgo e te apetecer ir borrar a cueca, visita o cemitério Greyfriars, que é um cemitério muito famoso pelos fantasmas mal educados que por lá flutuam. No local existe uma campa de um advogado do século XVII chamado George Mackenzie, que foi responsável pela morte de mais de 18 mil pessoas. Isso rendeu-lhe o apelido de Mackenzie, o sanguinário. Em 1999, um sem-abrigo partiu o túmulo de Mackenzie à procura de um lugar para se abrigar do frio. Depois, ele caiu dentro do caixão e foi aí que começou a dar merda. O caixão desmoronou e ele, assustado, começou a correr naquela chuva toda, todo cagado, todo cheio de terra. Quem viu a cena foi um tratador de cães que no momento pensou que era um fantasma e ficou demasiado assustado. Várias pessoas começaram a registrar eventos estranhos a acontecer à roda daquele perto daquele túmulo. A Câmara Municipal chegou mesmo a fechar o cemitério ao público, até que o guia turístico oficial da cidade, John Andrew Anderson, marcou o primeiro tour fantasma, ou seja, começaram as pessoas a ter que pagar para ter que visitar o cemitério, por alegadamente acontecerem aquelas coisas todas assustadoras por lá que toda a gente quer ver. Começaram ali a cobrar dinheirinho para ver. Desde então, desde que as visitas começaram a ser permitidas, digamos assim, já mais de 350 pessoas admitem e afirmam ter sido atacadas por um fantasma perto do túmulo do Mackenzie. Existem várias histórias de pessoas que partiram ossos, sofreram vários tipos de ferimento e pelo menos 70 turistas já desmaiaram durante a visita. Há outra campa nesse cemitério que pode também ser considerado motivo das forças das trevas atuarem muito nesta zona. A sepultura de um homem chamado Thomas Riddle. Como assim Thomas Riddle? E onde é que eu já ouvi esse nome? Thomas Riddle. É o Voldemort. Pois é, este homem tem um nome idêntico ao nome original do Lord Voldemort da série Harry Potter. Este facto só por si atrai todos os dias muitas visitas de muitos fãs do Harry Potter. E eles vão simplesmente lá passear com aquelas assombrações todas que por lá andam. Eu é que não ia para lá, meu, a sério, what the fuck? Será que aquele cujo nome não deve ser pronunciado realmente existiu? Será? Que medo. O
fantasma de South Shields. No primeiro caso falámos num caso em Inglaterra, certo? Pois bem perto dali, em South Shields, outra história macabra marcou a cidade e os seus habitantes. Tudo começou em 2005, quando um jovem casal e o seu filho de 3 anos foram assombrados por um espírito maligno. O nome verdadeiro do casal nunca foi revelado, mas são conhecidos como o Mark e a Marian. Certa noite, a Marian sentiu um cão, não é um cão, é um brinquedo de um cão, do filho, a bater-lhe na cabeça. Do nada, ela assustada levantou-se, foi acender a luz e do nada outro brinquedo do filho veio voar na direção dela, na cara dela assim. O casal chegou até a esconder-se debaixo de um cobertor, mas dizem que começaram a sentir alguma coisa a puxar o cobertor. Imaginem-se nessa situação, vocês estão-se a esconder de alguma cena que vos está a puxar o cobertor, ou seja, sabe que vocês estão debaixo dessa cena. De repente, o Mark começou a gritar de dor. 13 arranhões enormes apareceram nas suas costas. No dia seguinte, eles desapareceram. O fantasma demonstrou grande interesse em atacar os moradores da casa com os brinquedos do próprio filho. Bonecos tipo um cavalo de madeira e um coelho de peluche foram os objetos utilizados pelo espírito para atacar o casal. O espírito chegou a cortar as patas do coelho. Além disso, o fantasma ainda deixava mensagens escritas no quadro de escrever do rapaz no quarto dele, a dizer: "Estás morto." A família pediu ajuda a investigadores paranormais para investigarem aquele caso lá na casa deles e a conclusão é que o fantasma era real e os investigadores ainda escreveram um livro sobre o assunto, sobre a investigação que tiveram, ou seja, aquilo foi mesmo muito mau. O estranho caso de Michael Taylor. Michael Taylor e a sua esposa Christine levavam uma vida muito pacata na cidade de Ossett, em Yorkshire, na Inglaterra também. E até faziam parte de um grupo de oração, uma igreja, que foi criado por Mary Robinson. A esposa de Michael supostamente tinha se tornado muito ciumenta e chegou a acusar o marido de ter um caso com essa tal de Mary. E supostamente também teria sido esse o motivo do Michael se ter tornado muito violento e agressivo naquela altura. Pois isso era uma coisa que era muito fora da personalidade dele e da maneira normal dele agir no dia a dia. Ele supostamente nunca se irritava, nunca andava muito estressadinho e do nada começou a passar-se. Como o seu comportamento era cada vez mais estranho, padres juntaram-se para fazer um exorcismo à casa. Os padres alegaram que o homem estaria possuído por vários demónios, não era só um. Para ser exato, 40 espíritos malignos, incluindo um que tinha inclinação para assassinato. Contudo, eles ficaram todos muito preocupados com essa situação, pois não sabiam o que iria acontecer a partir daquele momento. Esses medos tornaram-se reais, pois logo depois desse exorcismo, o Michael estrangulou o poodle da família, assassinou, mutilou brutalmente a sua própria esposa, para ser mais preciso, arrancou-lhe os olhos e a língua. Começou a andar pela rua, todo cheio de sangue e a gritar: "Este é o sangue de Satanás." Acabou por ser julgado e absolvido por insanidade mental. Passou 4 anos em instituições psiquiátricas, mas libertaram-no e levou a sua vida normalmente. Em 2006, Michael teve que se sujeitar a um novo acompanhamento psiquiátrico, pois foi acusado de assediar uma mulher. O poltergeist de Tordenell. Nos anos 70, em Inglaterra também, uma família alega ter sido atormentada por um poltergeist. Tudo começou numa noite de agosto. Nessa noite foram todos acordados quando um rádio despertador simplesmente se ligou sozinho, do nada, numa estação de rádio estrangeira, falar numa língua que eles nem sequer conheciam. E isto tinha sido apenas o início de uma série de acontecimentos mais graves, visíveis, que duraram ainda durante 4 anos. Por exemplo, um candeeiro de pé era sistematicamente atirado ao chão. Devia ter algum fetiche com o candeeiro, não sei, passava por ali. E dizem que durante a altura do Natal, um bibelô, aquelas merdinhas que a vossa mãe ou a vossa avó tem em cima da televisão, foi atirado pelo quarto e acertou na cabeça do homem, do dono da casa. No ano novo, apareceram pegadas no quarto onde não tinha estado ninguém. 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 Os objetos voavam, sons muito altos eram ouvidos na casa inteira e muitas das vezes a família descreve mobília muito pesada a cair no chão, levantarem-se, irem ao local e nada ter acontecido. Foi o que aconteceu neste caso. O que aconteceu foi que eles levantaram-se, foram lá e nada tinha acontecido. Estava tudo no sítio, como se nada se tivesse passado. Depois da família se mudar, a atividade paranormal deixou de existir e mais nenhum residente se queixou. Será que existe vida depois da morte?
E será que estes casos são mesmo reais? O que é que tu pensas sobre isso? Escreve aí em baixo a tua opinião, deixa o teu comentário sobre o que é que tu achaste sobre estes casos, sobre estes temas. Se tens sugestões para nós, coisas relacionadas com o paranormal ou assim que gostariam que nós fizéssemos. E estes foram os casos de hoje. Durante o mês de outubro vamos apostar mais nestes temas, porque é o mês do Halloween, e nós queremos que tu tenhas um Halloween de arrepiar. Segue-nos nas nossas redes sociais. Deixa like, subscreve e vê os nossos vídeos anteriores. Partilha com todos os teus amigos e nós... Vemo-nos para a semana. Tchau! Hasta!